E olha só que legal, agora com o suporte eu consegui pegar esse ângulo aqui, onde eu posso fazer um walkthrough, um tutorial, um conteúdo, dá para mostrar, olha só, as anotações. Então aqui já fica um abraço aqui para o meu querido Marcelo e vamos nessa. Nesse exemplo aqui, eu quero fazer uma tabela para exploração de dados. Então, em inglês, né? Porque esse é um objetivo, né? De fazer um conteúdo acessível, além do português, né? E vice-versa. Então, acaba que é importante a gente usar o idioma, né? Vamos lá. Make a table containing application, description, example of business process. 3 examples of business processes. Connection to other applications. Microsoft application. I want to explore all the available apps from M365. Beleza. Aqui eu mandei pro Copilot e a gente vai ver o resultado dele. Olha só, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneDrive. Ó, não tem todos. Vamos ver aqui. Foi bem simples. E esse vídeo aqui ele já entra o tema de engenharia de prompt, né? Que é como melhor interagir com nossas ferramentas através da interface de linguagem natural. Então isso é extremamente relevante hoje em dia. Aqui, ó, assim, não mostrou tudo, mas ele já teve uma ideia. Add Project, Visio. Aqui eu não vou contar todos, mas aqui na hora que eu acessei tinha fácil 30 a 40. Ó, e eu quero uma tabela para explorar todos esses itens que estão aqui. Aqui ele está em ordem alfabética. Talvez, se eu faço nada que um Ctrl A não faça, né? Ó, posso vir aqui também, ó. Process this content into a table following the previous columns. Agora já vai ficar muito mais claro. E aqui também já é interessante de testar a acurácia do Copilot em relação a outras ferramentas, né? Será que o ChatGPT já daria uma resposta mais completa? Será que o Gemini? Será que o DeepSeek? Será que o Gama? Né? E enquanto ele faz isso, vamos testar. Ó, pegar exatamente o mesmo prompt. Vou acessar aqui o ChatGPT, que é o meu principal que eu utilizo. Né? Foi o primeiro que eu comecei e entrei num vendor lock-in. Mas tá tudo bem. Ó, beleza. Olha só. Parece que ele já foi mais completo, hein? Olha só. Então, bem mais completo. Olha só. Show demais. Então, ó. Vamos ver. Ó. Stream Classic. Let's make the XLX. Beleza, o ChatGPT foi muito bom. E aí, através do ChatGPT dá pra gente montar data sources para explorar um monte de coisa. O ChatGPT ele é muito bom, muito mesmo.
Cada um deles tem suas características, né? Então eu vou colocar aqui agora, vou até fazer uma pasta nova dos data sources. Data sources Microsoft. Beleza? Show. Vamos abrir aqui, ó, 7 KB, ok. Vou ver aqui, ó, 7 KB, tem conteúdo. Vamos ver o Gemini. O legal do Gemini, que eu acho, é que ele é muito prático para fazer, para explorar conteúdo. Ó, vou falar para os dois criarem agora um site. Make a modern front-end website. Ó, o Gemini mostrou lá, ó. Parece que não tem muita coisa. Aqui eu poderia pegar o conteúdo do ChatGPT, jogar no Gemini e falar para ele criar. Inclusive, é algo que faria bastante sentido. Ó. Tem esse ponto aqui também. Eu tinha esquecido que o ChatGPT, ele tem um sandbox hoje em dia. Ele consegue fazer site também. Só tem que ver a qualidade. Até agora não funcionou muito para mim, né? Então, beleza. O Google funciona. Ó, inclusive, ó, já tá lá, ó. Synthesize the Ethereum of your data. O Gemini, eu coloco uma narrativa de RPG. Ó, beleza. Começar a quest. Olha só. A fundação de Epicteto. Primeiro diga a você mesmo o que você seria e então faça o que você tem que fazer. Que legal. Send the messenger owl. Legal. Luminatech. Que da hora. E aqui, o legal do Google é que, assim, é muito, muito prático. Eu posso copiar e colar o HTML que ele me trouxe aqui no VS Code. Eu falo em primeira pessoa, mas qualquer pessoa pode fazer isso. E aqui eu vou colocar, ó, projetos. Eu vou criar. Na verdade eu tenho uma pasta. Vou colocar. Acho que eu tenho uma pasta front-end. Não tenho. Então eu vou colocar aqui, ó, front-end. Luminatech. E isso daqui já deu uma ideia, né? De realmente fazer um projeto para isso. Luminatech. Fazer um caso de uso. Como seria para criar agora uma empresa que fornece esse tipo de serviço? Porque eu posso fornecer esse tipo de serviço. Então, ó, você quer salvar mudanças? Não vou salvar porque eu não faço ideia do que foram essas mudanças. Ó, Luminatech. Trust. Confiar no autor. Eu sou o próprio autor. Não confio em mim mesmo. Ó. Não, eu só vou colocar um index aqui. Beleza. Ué. Tá sem espaço. Por isso que eu tenho que formatar. 177 MB. Mas enfim, chegamos muito longe. Como não deu para salvar aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar isso daqui no Notion.
Eu fiz um arquivo temporário, ele já vai para a pasta certa. Eu fiz um arquivo, uma pastinha, uma página, cadê? RAM. É para ter uma pasta aqui, ó. Beleza. Isso é uma coisa muito relevante que várias vezes passa despercebido. Quando a gente acessa, quando a gente acessa uma página que já aparece a recomendação aqui na barra de endereço, ele não vai carregar de novo. Geralmente ele vai acessar um cache. Ele vai carregar um cache do que já estava feito. E beleza, tem aqui essa página. Nem precisava ficar aqui no RAM, né? Como está estruturado, como está certinho, eu vou deixar aqui mesmo. Vou levar lá pra cima. Nossa, e falando sobre o Notion. Bora. Tá, agora para levar isso daqui lá pra cima. Caramba, né? Mexer sem mouse é muito... Assim, algumas coisas você tem que mexer com o mouse. Algumas poucas coisas. Porque o sistema não tem o atalho pro teclado. Consegui cortar. E nesse caso eu podia já ter direto feito uma página nova aqui. Mas beleza. Ó, ilumina até que por alguma razão ali. Fechou. Aí agora na outra máquina eu continuo de onde eu parei aqui. Mesmo utilizando uma estrutura em nuvem, o seu armazenamento local ainda conta. Isso é uma coisa que eu achei, assim, é contraintuitivo, mas é o que é. Então, beleza. Aqui eu continuo esse teste depois. Vamos lá, ó. O chat GPT aparentemente é o que conseguiu fazer mais... fez mais sentido. Vamos dar uma olhada aqui. E aí depois, tenho que arrumar aqui o Excel também. Vai mostrar uma mensagem. Não mostrou? E aqui, ó, Ctrl Shift para baixo, para direita, Alt HOI. Beleza, Ctrl T. Bum, legal. Aí aqui eu posso ordenar alfabético, fazer algumas coisas só. Aqui o interessante é o que? A rede de conexão que se faz entre a coluna A e a coluna D. Então aqui a gente pode pensar em relacionamentos fractais. Isso daqui é super relevante. Ó, por exemplo, do Word dá para ir para o SharePoint, para o OneDrive, para o Teams, para o Automate. Vamos ver o Automate. Do Automate dá para ir para o Outlook, SharePoint, Teams. E aí a gente pode fazer exemplos de processos passando entre cada um deles. Isso daqui tem um valor gigante, né? Porque você vai ter processo que começa no Word, você vai ter processo que começa no Excel, no PowerPoint, Outlook, etc. Nesse cenário aqui, ele é o as is. Então, aqui, as is e o to be. Super relevante também de trabalhar a questão da modelagem de processo. Né? Então, por exemplo, aqui, beleza, chegamos numa tabela, tal, olha só, fez uma tabela, legal, Sources, Microsoft, tabela, olha só, o disco tá cheio. Oh meu Deus, desafios dos tempos modernos. Eu não sei o que eu poderia pagar agora, mas beleza. Olha só, eu comecei com esse teste aqui, né? Então, fechou. Aqui, para não perder tanto o fio da meada, vamos colocar lá, ó. Sei lá, aqui começou
Tem quanto tempo? Tem 15 minutos. Então foi aproximadamente ali 25, vai. Então vamos ter aí 20 minutos, mais 5 minutos. Seria, na verdade, você exato, seria 23. Beleza. Então temos esse tempo. E aqui, Inkscape, Copilot, AI Assistant, Inkscape, Template, Board, Stroke. E aí, beleza. Não faz nem muito sentido continuar aqui explorando o Inkscape, porque eu não vou conseguir salvar. Mas, beleza, faz sentido de pelo menos explorar aqui o tema, né? Então, aqui embaixo, em alguma região, a gente vai conseguir alterar a largura ou a largura da borda, né? E tá aqui, stroke width, não, stroke, beleza, achei. Se a gente clica aqui, ó, ele vai abrir lá no canto, ó, cliquei aqui, ele vai atualizar aqui, ó, cliquei aqui, ó, não, ele abriu lá. Cliquei no fill, que é o preenchimento, foi lá, ó. Como é o preenchimento, se eu mudar aqui, ó, tá mudando lá também. Nossa, esse é um ângulo perfeito para falar sobre teoria de cores. Mas eu vou dar um Ctrl Z. Então aqui no caso que eu preciso é stroke. E é engraçado assim, né? É triste e é estranho. Que stroke é o mesmo que infarto. É infarto? Acho que é infarto. É uma condição médica bem pesada, assim. Beleza. Fio. Eu não achei aqui em si o... Aqui, ó. É no style. Aqui tá fraco ainda. Inclusive, parece que nem tá aplicando. Agora foi. Vamos ver se eu consigo colocar em todos. E o legal disso daqui, Stroke Style Width 100, acho que aqui vai dar caquinha, hein? 100. Aqui deu porcentagem, não é porcentagem, pixel. Pixel, queridão. Então vou colocar 20. Não, 20 não. Vamos colocar 10. Beleza. Só que essa cor também ela tá meio mais ou menos. O preenchimento é indiferente. Eu vou deixar aqui. E aqui, ó. Aí, beleza. Agora sim. Fechou. Então, aqui, terminando essa parte do Inkscape. E o Copilot, bom, aqui não vai ter muito como eu abrir até liberar espaço. E como eu não tô com aquela disposição de apagar arquivo agora, 93 MB, eu vou formatar essa máquina aqui. Mas porém, em conclusão, né? Eu vou dar um jeito de salvar as coisas depois que eu terminar de gravar. Processo as is e o processo to be. Então, depois de entender como o processo é, a gente pode melhorar ele. E aí, não é nada muito difícil. Assim, diagrama. É diagrama fluxograma. É extremamente subestimado. Esses quadradinhos aqui, inclusive, né, que se usa muito para trabalhar, para aprender lógica, tá aí. Vou começar a usar mais. Isso daqui, eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente deveria aprender
no geral, assim, de trabalho mesmo. Porque é intuitivo, não sei se é intuitivo. Faz tanto tempo que eu tô envolvido nesse tema que pra mim parece muito, mas eu reconheço que talvez não seja. No começo não era, né? Então, talvez muito provavelmente não era. Mas aqui é simplesmente sequência, sequência, né? O algoritmo e tal. E para mapear o processo é muito relevante. Por quê? Ó, fluxograma, digitalização, fluxograma Power Apps. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui, ó. Esses tipos de fluxograma aqui, e até da própria Microsoft. Copiar endereço, vamos lá. Power Apps, que é um tema que eu trabalhei bastante. Ó, tá aqui, ó. Começa aqui com o personagem, ó, o Lee. Aí você tem aqui, ó, vendas, gerente de vendas, contabilidade, CFO e auditor. E olha só, você preenche o formulário. Vai achar e anexar as notas, submeter. Está aprovado? Não. Se não, aqui o Nick vai solicitar ajustes. É que esse daqui já está um pouquinho mais complexo, mas é isso. E aí, foi aprovado? Sim. Você vai ter a aprovação, então, do gerente e da contabilidade. Então, o gerente aprovou, vai para a contabilidade. Contabilidade aprovou, vai em diante e volta. Né? Então, isso daqui são estruturas condicionais. Essencialmente, é o que a gente precisa saber para trabalhar com digitalização. Né? Óbvio, tem todos os outros sets de conhecimento que são relevantes, mas o principal é isso, né? É a lógica estruturada. Então, nossa, dá até vontade de fazer um curso voltado só para isso. Eu vou fazer. De algoritmos já com Power Apps, Automate, que é isso, né? E aí depois eu trago o pessoal para dar aula de certificação comigo. E é isso mesmo, legal. Então, olha só, tem aqui, ó, do Learn. Então, diagrama de fluxo, fluxograma, todas essas maneiras da gente interpretar e executar lógica, é muito importante, muito fundamental. Tabela verdade. A tabela verdade está usando aqui, ó, nesse mesmo diagrama que eu mostrei aqui, ele tem um exemplo de tabela verdade. Cadê? Aqui, ó. Aqui a gente tem uma tabela verdade relacionada com vendas, gerente de vendas e contabilidade. Então, reporte foi preenchido? Sim, então avança pro Nick. Nick aprovou? Sim, avança pro ABI. ABI aprovou? Sim, então segue o fluxo. Né? Então aqui são pelo menos 3 condições que a gente tem. Uma que é o preenchimento, que vai startar o processo, e as aprovações que dão seguimento no processo. Né? E aí, ó, cada uma das ações, né? Super legal. Inclusive, eu vou adaptar esse exemplo aqui para manufatura automotiva, que é o meu tema de pesquisa principal hoje, corporativa, né? E vai ficar super legal. Eu vou colocar alguns neurônios nisso daí. Então, em resumo, né? Ó, Research Session Summary, Business Process Modeling, Inkscape, OBS Template, Update, Compiler, Micro Apps. Em relação a assistentes de IA, é assim, vou colocar em caixa alta aqui, ó, compliance. Então, assim, em pesquisa, em conteúdo com informação pública, sem informação pessoal, sem informação corporativa,
Eu, pessoalmente, acho ok o uso, sabendo que aquela interação que você está tendo com a IA muito provavelmente vai ser usada para melhorar o modelo, né? Então, sim, seus dados vão estar lá, não necessariamente quer dizer que vão ser encontráveis, né? Então, por exemplo, nomes, a sessão, o usuário em si, né? Geralmente, você tem como padrão uma anonimização, então, por isso é um talvez, contudo, entretanto, porém assuma que sim, né? Então, assuma que todo o texto que você está digitando, nomes, referências, lugares, endereços, que você coloca ali, está sendo utilizado para treinar o modelo. Por padrão, existe uma anonimização, então eu acredito que sim, que as plataformas fazem trabalho de anonimização. Mas, caso não seja feito, pode ter uma engenharia reversa para, a partir da informação, chegar na pessoa que forneceu aquela informação. Então, cuidado, beware, não colocar nunca informação financeira, informação sensível. Sobre informação sensível, é subjetivo, mas é isso, né? Mas saber disso daí. Então, compliance é extremamente importante. Para uso corporativo, só o Copilot. A menos que a empresa tenha liberado outros. E mesmo, né, assim, sempre conferir. Sempre conferir para ter certeza que você não está fazendo besteira e que você não vai ser demitido de um dia para o outro sem saber por quê, né? E no caso, porque você usou indevidamente uma ferramenta. E aí, a culpa é da ferramenta? Não, a culpa é do usuário que não soube usar a ferramenta. Essa é a minha ideia. Assim, não jogando a culpa totalmente para a pessoa, jamais. Mas a gente tem que saber como usar. É como pegar um carro e sair por aí, né, andando na contramão. Então, não andem na contramão. Isso daqui é uma analogia muito, muito relevante. Tá aqui, então, Inkscape, Copilot, Compliance, produtividade, Productivity, Efficiency, Strategy, Progress, Growth, Revenue, Business Process Modeling, as is, Fluxogram. Eu não sei se é assim em inglês. Como que é em inglês? Fluxogram, não é. Em inglês, flow diagram. Enfim, process flow diagram, ok. Mas enfim, o termo em si mesmo é Business Process Model. E aqui ele vai dar todo esse exemplo, ele vai muito forte na notação. Não é obrigatório, é interessante aprender sobre, sim, mas não é obrigatório. Aqui, por exemplo, tem uma notação um pouquinho diferente. E aqui acho que a máquina já está, o computador já falou chega. Então fica essas referências, as is, fluxograma, to BPMN, to be proposal. Beleza. Então, aqui na verdade a sessão foi até 52. E aqui era apenas uma pausa, uma breve pausa para continuar a formatação. Então, vou formatar aqui a máquina, vou documentar a formatação dela também. Então, vou jogar aqui a minha pesquisa. E aí, o legal disso daqui é que só de compartilhar, só de enviar esse tipo de conteúdo, ele já dá umas ideias muito boas, né? E tem aqui também, uma outra parte que é o Luminatech Company Prototype. Digital Transformation Company
CNPJ. Legal. Explorar esse data point aqui para ver como seria abrir um CNPJ, como que é o processo e tudo. Falando sobre isso, me lembra que, né? Passaporte, documentos que eu preciso atualizar. Então, super legal. Vou colocar aqui também no Copilot. Seguimos com a pesquisa. Então, uma parte aí, né, da pesquisa vai ser sobre as conexões entre os aplicativos de produtividade da Microsoft, né? O M365. Então, vamos ver aqui, ó. Eles não pegaram muito bem em si a essência do que eu coloquei, né? Aqui os assistentes. Pela maneira que está aqui, eles entenderam que o Business Process seria o resultado do que eu queria aplicar para a pesquisa. E não, ele é um dos temas. Então eu poderia colocar aqui, ó, Teams, Next Steps. Isso é super relevante, né? Incluir metadados, incluir scope. Incluir metadados, instruções, é muito relevante. Mas beleza, aqui está concluído, tá interessante. E agora eu vou formatar essa máquina, vou formatar as duas máquinas, vou começar a ativar um pouquinho essa parte mais de hardware. E depois que eu terminar, eu já volto com o tema de digitalização, de transformação digital, mostrar como mapear um processo, como fazer uma proposta de projeto. Isso daqui essa era a parte que eu gostava muito de fazer na minha última posição. Eu gostaria que fosse mais... como que eu posso dizer? Eu gostaria que naquela época houvesse mais maturidade em relação a impacto dos projetos, coisa que eu tenho hoje também. Na época, tanto eu não tinha, os times não tinham, e é isso. Natureza da evolução. Mas, por exemplo, como mapear um processo? Não só mapear o processo, mas como traduzir os impactos qualitativos de um processo em métricas quantitativas. Essa era a resposta, essa era a pergunta que ficou em aberto ao longo desses tempos, né? E agora eu tenho uma clareza maior, simplesmente, né? Então, um dos resultados do sabático foi esse, que a gente consegue ver a fotografia completa maior, né? Então, para mim, hoje é super simples de fazer isso. Inclusive, é algo que eu quero fazer, vou aproveitar e já vou fazer hoje. E aí, hoje fica uma noite inteira dedicada à exploração do conhecimento, né? Ativando as Intellectual Enterprises, assim como no CS50. Então, bora nessa e daqui a pouco a gente tá de volta.